Graças e paz, estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa por meio de uma oração. Vamos juntos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, que fale conosco através desse programa. Em nome de Jesus, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, hoje no programa, nosso bate-papo, nós vamos falar sobre o papel da mulher diante de muitas controvérsias, inclusive o feminismo, que querem dizer diante até na igreja como a mulher deve se comportar. Pastor, segundo a palavra de Deus, segundo a luz da Bíblia, qual é o valor da mulher na sociedade? Graça e paz, Douglas, e a você que está nos acompanhando de casa, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. É um privilégio chegar até você através dessa programação, trazendo a você a mensagem do Evangelho. Pois bem, essa é uma pergunta muito pertinente, afinal de contas, no domingo passado, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né, o Dia da Mulher. E sempre que nós falamos sobre a mulher e o Dia da Mulher, logo nós vamos encontrar uma forte ligação com o movimento feminista que deu origem à libertação das mulheres e, ao mesmo tempo, trouxe às mulheres privilégios que outrora elas eram tolhidas de ter. Em certo ponto isso foi muito bom, é verdade, a mulher tem seus direitos, a mulher deve ser cuidada, amparada, e aí a razão de existirem tantas leis, né, para a proteção da mulher, leis essas que a própria Bíblia já estabeleceu há muito tempo atrás, porque a Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil da criação, portanto o homem deve zelar da sua esposa, deve cuidar bem dela. Isso é um mandamento muito claro de que a mulher é a parte preciosa da criação e por isso deve ter total cuidado e zelo. Mas o movimento feminista também trouxe ideias e ideais que não são nada bíblicos. Isso é um ponto a se pensar e é a razão pela qual nós, inclusive, gostamos sempre de balizar todas as coisas à luz da palavra do Senhor. Eu gosto muito de um texto de Lucas, capítulo 8, verso 1 ao versículo de número 3, que diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Amém. Há um grande risco, um grande perigo de quando nós falamos sobre as mulheres, nós irmos para dois extremos. Primeiro, o lugar da mulher é onde ela quiser, a mulher deve ser empoderada, a mulher deve fazer tudo o que ela desejar, ela deve passar por cima do homem, ela deve pensar somente em si. E o outro extremo é olharmos para as mulheres como sendo aquelas pessoas que devem estar sempre em subjugo, sempre humilhadas, sempre disponíveis a fazer a vontade, muitas vezes cruel, do seu marido, como é, por exemplo, o que acontece no Estado Islâmico, entre os muçulmanos, onde a mulher ela é espancada, ela é agredida, ela é subjugada a uma posição de serva obediente. E a gente vai encontrar muito, então, a questionamento de pessoas que não fazem parte da igreja, que não fazem parte do corpo de Cristo, assim, a igreja tem um posicionamento judaico, uma maneira retrógrada de tratar as mulheres como sendo capacho dos homens, a mulher que é submissa e tudo mais, e há uma grande revolução em torno dessa questão. Vamos equilibrar bem essas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que Deus formou a mulher da costela de Adão, e isso é uma atitude que revela o cuidado de Deus em tirar do homem a mulher, a parte mais preciosa. Deus percebeu a solidão do homem e diz a Bíblia que o homem estava só, e não é bom que o homem esteja só, e fez para o homem uma auxiliadora. Então a primeira coisa que nós devemos lembrar é que a mulher foi tirada do homem e foi feita para o homem, no aspecto de que
desde a criação, essa necessidade de complemento, de ajuntamento, de auxílio mútuo. Mas eu gosto muito de uma frase de Matthew Henry, quando ele vai dizer, lá no século XVIII, pastor presbiteriano, que a mulher foi tirada da costela do homem, não dos pés para ser pisada, não da cabeça para lhe ser superior, não das mãos para de repente ser por ele agarrada ou até mesmo amassada, mas tirada da costela, do lado do peito, para ser abraçada, guardada, amada, guardada pelo seu marido. Essa frase, essa observação poética de Matthew Henry, ela faz muito sentido no aspecto de que a mulher de fato é a parte mais frágil e que por isso deve ser amada como Cristo ama a igreja e deve ser protegida como Cristo protege o seu povo, como bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o homem deve dar a vida pela mulher. Pois bem, diante disso, então, nós já quebramos a primeira ideia falsa que o mundo disse que a igreja, ou que os cristãos, os crentes, oprimem as mulheres e as subjugam numa posição de que elas não podem fazer nada. A mulher não pode ser pastora, isso é um absurdo, a mulher não pode liderar e tudo mais. Pois bem, Deus, quando criou as coisas, ele fez de maneira proposital. Deus não fez nada sem sentido, sem propósito. Muito pelo contrário. Criou o homem, deu propósito. Criou a mulher, deu propósito. Criou os animais, deu propósito. Criou os céus e a terra, deu propósito. O fato de que nós fomos criados de maneira diferente não nos torna menos importantes, apenas com aspectos e funções diferentes que são igualmente importantes. E a mulher foi feita com um propósito diferente do propósito do homem. É um propósito complementar, mas é um propósito diferente. Só que aí nós precisamos ter cuidado para não irmos para um outro extremo. Nem o extremo de elevarmos uma mulher a uma posição que Deus mesmo não a deu, de superioridade, de autoridade sobre o homem, nem também de subjugarmos a mulher numa posição que Deus também não a colocou, que é na posição de escanteio, numa posição de silêncio absoluto, numa posição de humilhação. Não, muito pelo contrário. O texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 8 nos apresenta Jesus no seu ministério, e no seu próprio ministério Jesus é que escolhe 12 apóstolos, todos homens, para fazer com ele o avanço do reino, porém ele não dispensa as mulheres. Essas mulheres não lideram, essas mulheres não se tornam apóstolas, pastoras, bispas, mas elas auxiliam nesse ministério. Tanto que o texto vai nos apresentar que Jesus libertou muitas mulheres, e o que mais tem na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é relato de Jesus libertando mulheres das garras de Satanás, da opressão maligna, dos seus próprios pecados e trazendo para junto de si. É Jesus, inclusive, quebrando pontes culturais que havia naquela época, como é o caso de Lucas capítulo 8 também, quando narra a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava sofrendo de uma grande hemorragia. Jesus diz: mulher, o que é que tu queres? Quem foi que me tocou? O discípulo: Senhor, tanta gente te toca assim, mas eu sei que alguém me tocou de maneira diferente. Porque eu senti que de mim saiu virtude, poder. O que Jesus queria não era saber quem lhe tocou, porque ele sabia muito bem, ele era onisciente. O que Jesus queria era estabelecer um diálogo com alguém, com a mulher que era excluída, rejeitada, escanteada, não apenas pelo fato de ser mulher, mas pelo seu ciclo menstrual normal e anormal, porque ela tinha um fluxo de sangue, era como que fosse uma hemorragia contínua. Nós vamos perceber que Jesus amava as mulheres. Ele cuidou muito bem das mulheres e ele trouxe as mulheres para junto do seu ministério. Não para liderar, mas para auxiliar. E isso, inclusive, é uma atitude de cuidado, de proteção. E aqui nós vamos ver, Douglas, o papel, a função e a maneira pela qual as mulheres são úteis e devem ser úteis no reino de Deus. As mulheres não são inúteis na igreja, não foram feitas para ficarem sentadas ouvindo os homens. Muito pelo contrário. Embora sobre o homem recaia a autoridade da liderança, embora sobre o homem recaia o peso de guiar, de liderar, de cuidar, de proteger, mas as mulheres foram chamadas por Deus para serem verdadeiras auxiliadoras, que auxiliam. E veja que o próprio Cristo foi suprido pela ajuda das mulheres. Quão importante foi as mulheres no ministério de Jesus Cristo. Porém, em momento algum, Jesus permite que as funções ou os propósitos sejam invertidos.
Os apóstolos lideravam a igreja com ele, avançavam, melhor dizendo, o reino juntamente com ele. E as mulheres auxiliavam todo esse processo. Então as mulheres são importantes no reino de Deus. Elas têm sua função no reino de Deus. Porém, elas não devem jamais serem seduzidas pelas mentiras que o mundo conta a respeito das mulheres. O feminismo, infelizmente, embora trouxe alguns benefícios, mas também trouxe muitos malefícios, fazendo com que a mulher acreditasse que a sua independência era a principal causa da sua felicidade, era a principal motivação da sua vida, que ter filhos seria algo abominável, que a destruiria o seu corpo, que o casamento seria algo opressor. Tudo isso é mentira que foi contado um dia pelo feminismo. O padrão de Deus, do casamento, da família, da hierarquia familiar, permanece o mesmo, inalterável, santo, puro, perfeito e bom para a família. O grande problema é a distorção desses padrões feitos pelo homem e pelos movimentos que vão surgindo ao longo do tempo, como foi o movimento do feminismo. Mas a mulher é extremamente importante no reino de Deus e ela deve ser útil no reino de Deus. Através dela, nós podemos perceber que grandes coisas podem acontecer, como nós encontramos, por exemplo, tantas mulheres na Bíblia Sagrada que, através de suas vidas, nações, povos, cidades, famílias foram protegidas. Lembre de Esté, que livrou o povo judeu da mão de um homem mau. Lembre-se de Abigail, que livrou tanto o seu marido como toda a sua casa e a sua cidade de uma punição ou, na verdade, de uma guerra contra Davi. Lembre-se de tantas outras mulheres que, através de sua ação, o próprio caso daquela situação lá de Jericó, a Raabe, né, que através dela ela salvou também sua casa. Tantas mulheres que foram usadas e usadas por Deus para libertar o povo, para abençoar o povo, para livrar a família do jugo, da punição de Deus. Então, você que é mulher, entenda que você foi chamada por Deus, criada por Deus e é amada por Deus para fazer a vontade dele, com as funções que ele deu a você, com o propósito que ele estabeleceu para você, não com aquilo que o mundo diz. Você é importante no reino de Deus, é importante para o Senhor e Deus quer que você seja cuidada, amparada, porque ele mesmo fez assim no papel da criação. Amém, pastor. No caso, a libertação da mulher se encontra em Jesus. Perfeitamente. Né? A redenção que a mulher precisa não está no feminismo. A redenção que a mulher precisa não está na sua liberdade financeira, na sua liberdade gestacional de que não, eu decidi não me casar, não ter filhos para não estragar meu corpo, eu decidi mandar na minha própria vida, eu vou estar onde eu quiser. A libertação da mulher não vai estar em status social elevado, em posições elevadas. A libertação da mulher está em Cristo Jesus, não só das mulheres, mas de todos, absolutamente todos, homens e mulheres precisam de redenção e essa redenção está em Cristo. É em Cristo que nós somos verdadeiramente libertos das garras, do jugo, do peso do pecado que nos oprime. Amém, pastor. Estamos assim, então, encerrando mais um programa, a Mensagem da Cruz. Que Deus continue abençoando a sua vida. Desde já, agradeço pela sua atenção e convido ao pastor para assim estar encerrando esse programa por meio de uma oração. Amém. Senhor amado, nós te agradecemos por esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui falando de tua palavra e pedimos que o Senhor aplique isso no coração de todos os que estão nos ouvindo. Que o Senhor faça com que o teu Santo Espírito, dentre os corações cativos, corações que estão, a Deus, sofrendo, estão oprimidos, e que na tua palavra possa encontrar libertação, refúgio, restauração, alegria e consolo. Derrama de tua graça, abençoa as mulheres, sê com elas, meu Pai, protege-as de homens maus, livra-os por onde elas passarem, que elas possam, acima de qualquer outra coisa, serem mulheres tementes ao Senhor, que amem ao Senhor e que encontram no Senhor libertação para a sua alma cansada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser.